Yeah. 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 Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, episódio número 33. Sejam todos bem-vindos, a gente está muito feliz de receber aqui conosco a Nádia. A gente vai falar um pouquinho da história dela e, no mínimo, aí eu gostaria que você compartilhasse, mandasse esse link, né, desse podcast para umas 5, 10 pessoas, 15, 20, 30, 50. Abençoa aí a galera, abençoa a nosso ministério. Eu gostaria que você deixasse o seu like também, se inscrevesse no canal. O like é super importante, né, para o canal no YouTube. Nós estamos com 400 e poucos inscritos. Estamos aí com a meta de chegar a 500. E se for da vontade de Deus e da sua cooperação, chegar a 1000 inscritos esse ano. Gente, então se inscreve, galera da Central aí, ó. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreva. A gente está muito feliz e uma novidade também que você não tá, talvez você não esteja sabendo, nós também estamos no Spotify. Então você não consegue ver pelo YouTube, a gente tá chique, tá? Vai no Spotify, digita lá podcast Sinalizando o Reino, aí você pode ouvir o podcast caminhando, indo para academia, dentro do ônibus, né? Então assim, é mais uma forma de você ouvir nossos conteúdos e ser abençoado, né, por tudo que a gente tem feito aqui, falado aqui. Tá ok? Então vamos lá? Vamos começar nosso bate-papo? Apresentação, né? Vamos primeiro à apresentação. Para quem não conhece, a Nádia. Quem é a Nádia? Então, quem é a Nádia? Quer uma árvore genealógica? Fica à vontade. Bom, a Nádia, lá na árvore, eu sou a filha da Maria Hilda Sergipana e do João de Deus, de família mineira. João de Deus não é o Papa, tá? João sim. de Deus, isso é importante. Então eu sou aí uma junção de muitas culturas que juntas. Mas você é nordestina ou nasceu no Rio? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio? Sou do Rio de Janeiro. Mas você acaba agregando uma área cultural muito grande para sua identidade. Entendi. Entendeu? Imagina, nordestino, mineiro, carioca, tudo junto. Essa sou eu, essa pessoa. Sou casada com o pastor Manuel Amorim, meu muso. Por sinal, está aqui conosco. Aqui. Um abraço, pastor. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Vou dar um spoiler, né, que futuramente ele também já está convidado para o nosso podcast. Por isso que hoje ele não está participando, hoje está fazendo com a Nádia. Mas vai rolar um podcast futuramente com o pastor Manuel também. Bênção de Deus. E aí... Muito legal, ele é uma bênção. Quanto tempo de casamento, filhos? 18 anos de casado, 3 filhos. 3 bebês. Pensa numas crianças saudáveis, muito saudáveis. Amém. Aí você já sabe tanto que são levadas, né? Eu sei esse tipo de saudável. Então. Eu tenho uma criança saudável em casa. Muito saudável. Desse jeito. Desse jeito, né? São bênçãos, são pequenos, né? Traz muita alegria para nossa casa, mas também traz muito cansaço. Mas é a melhor coisa que aconteceu para nossa família. Você falou que nasceu no Rio, nasceu qual estado? Que são estado. Qual cidade? Qual cidade? Nasci em Niterói. Niterói. Isso. Chique, hein? Chique. E como é que foi? Era um hospital da época, né? Que era o mais próximo. E como é que foi lá a sua infância lá? Assim, você tinha irmãos? Como é que era? Eu sou a irmã do meio, né? Os meus pais. Eu tenho um irmão mais velho, homem, né? É o João Ricardo, eu sou a do meio, e eu tenho um irmão mais jovem. Então você era a única menina da parada. Eu sou menina e do meio, assim, a única mulher. Paparicada, protegida. Muito. Filhinha do papai. Filhinha do papai. Desse jeito. Família muito bacana, muito eclética, né? Eu cresci dentro de um ambiente onde segunda-feira nós acendíamos velas para as almas que estavam perdidas, as almas penadas. Sim. E sexta-feira a gente ia numa sessão de descarrego e no domingo eu tinha que ir para a missa. Eita!
Era desse jeito. Então, é bem assim... você experimentou, assim, de muitas coisas. Mas desde Foi pequenininho... legal, porque... Gente, isso aqui vai acontecer muitas vezes. Tudo bem, não tem problema não. Só não pode quebrar que não tem dinheiro para comprar mais não. Por falar nisso, gente, se você quiser contribuir com o nosso podcast Sinalizando o Reino, porque eu só vi que ela já deu três tapas ali, entendeu? Tem um Pix aí na nossa descrição, se você quiser abençoar. Você quer que eu fale sobre a caneca, não, né? Não, a caneca não. Depois a gente fala no final. Tá querendo levar minha caneca, gente? Todo mundo que vem aqui quer levar caneca. Eu vou ter que fazer uma campanha aí para conseguir caneca. Vamos abençoar esse ministério lindo. Mas me explica, como é que era isso aí, essa situação aí? Essa situação era que a família da minha mãe tem uma religião, a família do meu pai tem uma outra religião. Sim. E, na verdade, ninguém tinha religião nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Se você perguntasse para eles qual a sua religião, eles não sabiam. Mas gostavam de participar de todas as coisas que você possa imaginar. Eu era obrigada, né, a fazer catecismo. Eu fazia catecismo porque eu precisava fazer a primeira comunhão. E no momento ali, já quase no término do catecismo para fazer a primeira comunhão, foi quando eu me converti. Opa. Aí eu arranjei um problema em casa. Imagino. Né? Falou assim, você pode até ser crente, aí você vai fazer a primeira comunhão. É mesmo? Teve essa exigência? Teve, claro. Pô, você veio até aqui, né? Eu fiz a primeira comunhão também. Eu fiz na... Eu gostava de estar na Só tenta missa. falar um pouquinho na direção aqui do microfone, para ficar melhor a sua voz, para o pessoal ouvir você bem em casa. Vamos lá. Eu gostava de frequentar a missa. Sim. Porque eu encontrava com algumas amigas. No final da missa rolavam uns lanches. Era um encontro social também, né? Era um encontro social, né? Sim, era muito legal. Eu era criança, mas era um momento de entretenimento, sabe? Eu não levava aquilo com seriedade. Espiritualmente falando. Eu entendia que era importante, porque os meus pais falavam. Na verdade, é como se fosse uma série de coisas. Entendi, é como se fosse uma tradição de pai para filho, né? Sim. Eu venho de uma linhagem de Marias, né? O meu nome tem Maria, a família inteira da minha mãe tem Maria no nome. Então eu precisava passar por tudo isso. Entendi. E aí chega um determinado momento da vida que você conhece Jesus de uma forma como você nunca ouviu falar antes. E minha mãe não tinha contato com a igreja cristã. Você foi estar tocando? Não é meu, não. Eu que estou atrapalhando tudo. Então, aí, fazendo primeira comunhão, né? Eu acabei me convertendo nessa fase. Eu tinha 12 anos. 12 anos? Mas me explica assim, como é que foi? Alguém te convidou para ir para uma igreja? Qual foi? Meu único contato com igreja evangélica era nas famosas EBFs. Escola Bíblica de Férias, né? Exatamente. Lá na minha rua, eu tinha algumas amigas que frequentavam a igreja evangélica. Frequentavam não, os pais são cristãos até hoje, família cristã. E eu não sei se você lembra, na época da EBF, na minha época pelo menos era assim, a criança que levasse mais amiguinhos ganhava um prêmio. Ganhava um prêmio. E aí lá na rua, as mães ficavam desesperadas, catando tudo quanto era criança para levar para a EBF. Então, o meu contato com a igreja cristã, com a igreja evangélica, era exatamente 2 vezes ao ano. Entendi. Que era na EBF, que tinha no mês de julho, e também tinha uma em janeiro, que era na primeira igreja batista em Manilha. Então, sempre estava lá. Foi o meu primeiro contato. Os outros dias, né, os outros meses, eram outras religiões. Outras religiões. Não, assim, de certo modo, é interessante também que você, desde pequena, já foi apresentada a muitas coisas, né? Foi fácil de decidir quando eu conheci Quando Jesus, você colocou, é isso que eu ia falar, fácil. porque quando você coloca... Quando você não conhece, né, agora assim, por conhecer, claro que raso, né? Mas por conhecer algumas religiões, quando eu conheci Jesus de verdade, foi fácil decidir por ele. Muito fácil, por sinal. Entendi. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Minha amiga estava vindo de um Conabab, passou na minha casa e me chamou para ir para o culto na PIB de Manilha. Conabab é Congresso de Adolescentes Batista Betel, não era isso? Isso aí. Até hoje rola. Isso, Conabab. E aí, quando ela chegou em casa, falou da experiência que ela teve com Jesus, disse que se converteu, apesar de
frequentar a igreja evangélica, da família, ser cristã. Foi ali no Conababe que ela teve a primeira experiência dela com Deus. Me convidou, quando eu cheguei na igreja, na PIB de Manilha, pastor Nadil Dias Neves, meu primeiro pastor, ele pregou e ao som de Manso e Suave, Jesus Convidando, eu fui lá na frente. Canta pra gente então, canta aí. Que eu não sei mais. Canta aí. Aí, entre amigas, se vocês precisarem aí, ó. Manso e Suave. Não. Não é bom. Mas assim, foi lindo. Foi um momento lindo. Eu tinha certeza que eu queria aquilo. Cara, que legal. Sabe? Eu tava... apesar da idade, eu tinha consciência da decisão que eu estava tomando. A decisão. Você não estava tomando... Ainda que fosse muito cedo. Sim. Que ia enfrentar algumas crises da adolescência, da juventude. Eu passei por tudo isso, como a maioria dos jovens passam, mas assim, a decisão naquele momento, eu tinha certeza que eu estava tomando a melhor decisão. Foi fácil. Foi muito fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse período aí de pré-adolescência, adolescência, juventude, você era estudiosa? Não. Não? Não. Matava a aula? Matava. Colava não, né? Pode falar? Não colava porque eu não era inteligente o suficiente para colar. Porque eu acho que para colar a pessoa tem que ser muito inteligente. Tem que ter armanha, né? Tem, porque assim, eu sou um pouco espalhafatosa, né? Sim. Assim, já se entrega, né? Muitos gestos, olhares. Então eu tinha medo de ser pega colando. Então eu não colava. Entendi. Mas eu fazia algumas coisas feias. Né? Eu já entrei na secretaria da escola e alterei um diário escolar. Eu já pedi perdão, inclusive, né? Agora há pouco tempo, eu pedi perdão para a coordenadora do Colégio Batista de Laranjal, onde eu estudava. Eu peguei um 3 e transformei num 8. Eu fazia essas coisas. Era mais difícil para alguns fazer, mas para mim era mais fácil do que colar. Entendi. E tinha algumas matérias que eram bem difíceis. Eu fiz curso técnico lá no Colégio Batista, então eu tive que fazer alguns trâmites para poder passar de série. Entendi. E ainda assim, eu praticamente fui graduada ali no ensino médio, 5 anos. Você foi repetente? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a gente, a partir de agora, né, desse podcast, desse episódio 33, a gente vai falar bastante sobre questão de estudo, sobre palavra, sobre leitura, né? Então a gente vai trazer uns convidados aqui que são inspirações, né, que motivam, incentivam ao ato da leitura, ao hábito da leitura, ao estudo da palavra. E é bom a gente poder contar como que é a história lá no início, porque às vezes as pessoas assim, sempre foi CDF, sempre foi, né, um leitor. Então a gente traz assim também a miséria antes, né? Como é que era? Rafael, a realidade, né? Eu tive tanta dificuldade, pelo menos é o que eu acho, né? Que eu tenho muita dificuldade em aprendizado mesmo e às vezes entender algumas coisas, que eu comecei a me interessar por esse motivo. Sim. Algumas pessoas, por não se sentirem talvez tão inteligentes, por terem alguma dificuldade, se afastam dos livros, né? Olha qualquer método de ensino como um monstro. Um monstro, um gigante, né? E eu achava que eu tinha que vencer aquilo. Entendi. Porque eu tinha dificuldade realmente. Você tem duas atitudes, na verdade. Ou você encara, ou você se afasta de vez, né? Sim. E assim, a minha atitude foi de correr atrás. O Manuel, quando ele entrou no seminário em 2005, quando eu conseguia ir para as aulas com ele, porque assim, ele fazia seminário e eu acompanhava nas aulas quando eu não estava trabalhando. Vamos abrir aqui um parênteses aqui então. Como é que vocês se conheceram? Lá no Colégio Batista. Colégio Batista, vocês conheceram? No Colégio Batista, ele olhou para mim, ficou apaixonado, me pediu namoro. Ué? Falou assim, eu quero namorar você. Não. Ele fala para todo mundo, a vida inteira, em 18 anos de casado, mais 6 de namoro, ele fala para todo mundo que eu pedi ele em namoro. Sim. E eu sempre neguei isso. Há controvérsias? Coisa da mulher, né? Não, eu não te pedi. Mas agora eu já estou em outro posicionamento. A verdade é essa.
Então fala qual é a verdade. Eu pedi pra namorar? Não, eu não pedi pra namorar. Não foi exatamente assim. Eu não pedi pra namorar. Só que é até bom que as meninas que estejam assistindo, às vezes a gente fica numa posição de eu preciso ser escolhida por alguém. Ah, entendi. Sabe? Eu preciso ser escolhida. Eu fico aqui na posição de ser escolhida. Eu não, olhei pra ele e falei assim, olha só, vai namorar ou não vai? Não sou bagunça não, escolhi você. E é isso, acabou. Resolvido. E a gente tem que ser assim. Papo reto. É papo reto. É claro que você tem que entender que a pessoa também tá um pouco interessada, Sim, jogar um charme, tem dar que uma ter jogada de cabelo. É. Tem um negócio, até chegar nesse momento de, se não for pra namorar, pode ir embora. Antigamente tem falava, um charme. Antigamente falava assim, já é ou já era, né? E eu não peguei essa frase. Pegou não? E já era muito já era. ruim. Era ruim, né? E aí? Falava o quê? Você quer ficar comigo? Se você quer Você ficar quer comigo, ficar comigo? Você quer ficar comigo? Era essa frase. E aí vocês se conheceram ali, começaram a namorar, né? Na escola. A namorar no Colégio Batista. Legal. E 2000, eu estava afastada do evangelho nessa época. Opa, tem assunto aí então. Se afastou. Estava afastada. E lá no Colégio Batista, nós temos ali os coordenadores, e um dos nossos coordenadores, né, era o pastor Marcos Marques. Sim. Um amigo nosso, foi nosso padrinho de casamento, inclusive. Um abraço aí pro pastor Marcos Marques, conheço ele também, colega nosso aí de caminhada. Amo demais. Ele aconselhava muito, né, a juventude. Até hoje ele tem esse posicionamento aonde ele trabalha, de sempre estar aconselhando os jovens. E nesse meu período em que eu estava afastada, tinha também um amigo que na época não era pastor ainda, hoje é o pastor Vicente de Souza, que é da Primeira Igreja Batista em Parque Ribeira, Cachoeira de Macacu. Sim. Ele cuidava da juventude da minha igreja nessa época, e ele é um grande amigo até hoje. E foi na minha casa, falou, Nádia, você precisa voltar para Jesus. Eu falei assim, não, eu vou. E não ia. E eu convidei o Manuel para ir na igreja nesse dia. Vicente fez uma visita, eu convidei ele para ir na igreja. Ele não gostava de igreja, ele vai contar a história dele aqui depois. Mas ele falou assim, Nádia, eu vou com você, mas a gente pode ir lá na igreja do pastor Marcos? Que era uma pessoa que acompanhava a gente, que sempre estava com a gente na escola. E aí, nesse dia, eu falei assim, vamos. A igreja do pastor Marcos era na rua da minha casa. Ainda é, na rua da casa dos meus pais, né? E lá ele se converteu. Ele se converteu. E naquele dia eu decidi voltar para Jesus. Opa, então foi um combo, né? Foi. Que bênção. Esse homem nunca se afastou do evangelho. Amém. E eu me senti ali sabe, eu precisava também tomar uma posição. A gente já tinha um tempo que estava namorando, e eu precisava me posicionar para que ele continuasse, né? Eu não queria ser um peso para ele, eu não queria ser uma pedra de tropeço naquele momento tão importante da vida dele. Ele veio assim, de uma família muito difícil, e graças a Deus, com a conversão do Manuel, eu também nunca mais me afastei do evangelho. Amém. E até hoje... Firmeza pura. Então, eu te chamo de pastora, né? Acho que muitas pessoas te chamam de pastora também. Porque às vezes, né, vai além do título, né? Sim. Vai do cuidado, né? Sim. Do cuidar das pessoas, compromisso com a palavra, compromisso com o reino, com a igreja local, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Mas eu te vejo como uma auxiliadora ali mesmo, né? Pastoral. E tem sido bênção. E aí vocês, né, namoraram, casaram... Sim. E aí estão firmes até hoje. Mas sempre aí, trabalhando muito. Nesse período que você ficou afastada, então, no início, quando a gente se converte, a gente fica fissurado na palavra, né? Sim. É o primeiro amor que a gente fala, né? Sim. Eu, quando me converti, eu li a Bíblia direto, uma inteira, uma pegada só. Então, você queria estudar, você queria ler, queria aprender. Depois de um tempo... Só que eu comecei pelo lado errado. Então me conta essa história. Eu fui ler Apocalipse. Não te falaram assim, lê João primeiro. Meu Deus, eu me converti, fui ler Apocalipse, Caramba. Fiquei com depressão. Imagina você falar lá. Morrer. Eu tinha medo da minha família morrer. O dragão, 7 cabeças. Então... Aí na minha época tinha um filme, A Imagem da Besta. A gente alugava, né? Fita. V, como é que fala? VHS.
Aí tinha a Imagem da Besta. A gente começou a assistir muitos filmes, muito curiosa. Eu fiquei com uma depressão terrível. Aí nessa época também... Mas você foi orientada ali, Apocalipse, ou foi... Não fui orientada. A escola bíblica lá da nossa igreja falava sobre os evangelhos. Eu não sei. É a curiosidade que eu sempre tive de algumas coisas. E fui pro lado errado. Entendi. Entendeu? Às vezes é influenciado por filme ou próprias religiões que você teve contato. O filme, assim, foi muito ruim para mim. Foi muito ruim. Por isso que eu acho, Rafael, que a igreja ela tem uma responsabilidade, assim, com a questão da palavra muito grande, principalmente com o novo convertido. Sim. Né? Porque ele está ali no amor, ele está com aquele gás, aquela paixão pelo Senhor, e ele quer conhecer esse Jesus. Aí você vai mostrar Apocalipse para ele. Tem que ser bem orientado, né? Não tem como. Esse primeiro contato com a palavra, né? Ele precisa Mas ser... a culpa foi totalmente minha. Entendi, então... eu que decidi. Na minha época tinha muito isso. Eu me converti em 93. E quando eu me converti, como era o evangelho naquela época? Quantos anos você tem, Rafael? Desculpa perguntar. Eu, 38. Quase, né? Não entendi, quase. Quase ali. Então, então, você também pegou isso. Na sua época... Mas eu me converti em 2003. Eu me converti bem depois. Eu passei um período bem grande aí então afastado. Você não pegou os discos da Xuxa sendo virado ao contrário? Não peguei esse período, não. Então, do Menudo. Eu já ouvi falar. Fofão, que tinha uma vela, que tinha um punhal. Tinha um punhal, sei tudo mitos que eu ouvi falar. Os filmes, né? Isso, os filmes eram A Imagem da Besta. Eu vou quebrar esse microfone. Não, fica tranquilo. Tá. E era A Imagem da Besta, eram esses filmes que atraíam as pessoas. O evangelho se falava muito sobre isso. Os grandes pregadores que a gente olha hoje, os coaches, antigamente eram os caras que falavam sobre isso. Você convidava para ir na sua igreja um cara que levava um aparelho, né, um objeto, que ele colocava um LP ali, um disco de vinil, e aquele disco virava ao contrário da sua rotação, e ali naquela rotação tinha uma mensagem subliminar. Sério? E essa mensagem subliminar, se você me perguntar aí, todas as... Mas fazia isso ao vivo ali, para todo mundo ver na hora? Para todo mundo ver. Eu fazia em casa também. Eu pegava lá do meu pai, botava... deixa eu ver se... Para testar. Tinha que experimentar. Eu pegava LP. Meu pai, ele faleceu e ele deixou uma coleção de 500 e poucos LPs. Né? Ele fazia coleção. Caramba. Lá em casa a gente tem mania de coleção. Legal. Eu fazia coleção de latinhas de refrigerante e cerveja. Eu tinha uma parede com latinhas de refrigerante e cerveja. Nenhuma repetida. Tudo inédita. Inédita, tanto nacional quanto importada. Tinha. Aí meu irmão tinha de chaveiro, coleção de chaveiro. Meu pai era de LPs. E agora eu tô nos livros. Nos livros. E eu pegava os LPs do meu pai e colocava no nosso aparelho, só que o aparelho do pastor convidado, ele já fazia aquilo automaticamente, a rotação do disco ao contrário. Na minha casa eu tinha que ficar fazendo na mão. Porque não tinha esse recurso. E realmente... Só para um pause aqui rapidinho. Ouvia. Porque tem muito jovem que não sabe o que é LP. Disco de vinil, não sabe? Gente, era um negócio desse tamanho aqui, que colocava, tinha um aparelho, que esse disco ali, você botava ali e ele tocava música. Cara, sabe o que eu tava pensando? Essa galera do Spotify. Eu vou fazer aniversário agora, né? Eu nasci na década de 80. Aí eu vou fazer uma festa do quê? Anos 80. Anos 80. Na minha casa tem televisão de tubo. Na minha casa tem... Cara, LP pendurado. Tem aparelho de fita cassete. Cassete não, cassete é pequena. Cassete de VHS. VHS, que é fita de vídeo. Falava fita de vídeo. Tem VHS que é de vídeo. E tem cassete que é aquela de música. Quando eu casei, era a fita. Né? Eu trabalhei em locadora. Você tinha que rebobinar o filme antes de entregar. Isso aí. Então, eu tinha todos esses recursos na minha casa. Vou fazer uma festa. Talvez eu te convide, Rafael. Opa. Aí, você vai ver porque eu sou dessa época, muitas coisas que você talvez nem conheça. Porque realmente a minha mãe guarda. Tem aparelho 3 em 1. Você viu que talvez eu me convida, gente. Tá vendo? Talvez, tá pensando. Talvez, porque ele fez aniversário agora. Depois de conversa sobre isso. E aí, tínhamos aquele recurso.
Por exemplo, eu não sei se isso vai ter um corte, né, depois, mas tinha uma Hilari, botava ao contrário, o pastor convidado colocava ao contrário e ficava, ele vai levar você pro túmulo. E assim, né? Menudos, não se reprima. Você botava ao contrário, Satanás vive. E vários LPs. Então, assim, hoje, nessa era tecnológica, a gente... isso é uma coisa fake. Isso aí é um recurso que estão fazendo para enganar a pessoa. Muito obrigada. O gordinho sofre nesse calor, né, gente? Vocês sabem. Muito obrigada. Agora, naquela época, eu não sei dizer se era mentira. Não posso dizer. Mas como é que o evangelho, né, ele é atemporal. Sim. Mas ele também, dependendo da época, a cultura da época, né? Se ele não for pregado em verdade, né? Trazido, né, na sua essência, ele vai se perdendo também na cultura atual. E você entende que porque as pessoas ouviam aquilo ali, uau, mas peraí. Sim. Entendeu? O momento é aquilo ali. No ano... Depois disso, teve ainda a questão de alguns artistas que cresceram muito aí no mercado internacional. Aí veio a história dos Illuminatis. Sim. Então, assim, eu peguei ainda escola bíblica falando sobre seitas, heresias, falando sobre os Illuminatis, falando sobre esses movimentos. E você tinha assim, muito material, um acervo muito grande de coisas que comprovavam que aquilo ali... Entendi. Tinha uma certa veracidade, entendeu? É um assunto que gerava muita curiosidade, né? Sim, e o jovem adolescente, na minha época, ele tinha muita curiosidade, porque ele gostava do tal artista. Entendi. Ele gostava daquela tal pessoa. E, de repente, o pastor falou assim, você não pode ouvir isso aqui, porque isso aqui é do demônio. Do demônio, vou te provar que é. Aí trazia todos esses recursos para que a gente ficasse com medo mesmo. Agora, se você me perguntar assim, o que você acha disso? Não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Porque tem coisas que não te deixa confusa. Entendi. Né? Tem coisa que não faz sentido. Você olha e você vê que realmente coisas que ferem aquilo que Deus tem nos ensinado. Sim, Enfim, o que é pecado mesmo, quando você tem uma consciência de pecado, de juízo, você sabe o que é para você e o que não é para você. Mas era uma forma de generalizar tão grande assim, sabe? Não, e as pessoas ficavam com medo. Mas ela também, assim, eu entendo também, eu não peguei essa época exatamente, mas estudando... Você é muito jovem, né? Mas eu via também como se fosse, igual hoje também, uma forma de manipulação também, né? De impor medo em autoridade eclesiástica, né? Autoridade espiritual, né? Sim. Então tinha esse controle, você pode, você não pode. Então você vê que não é... Não é da agora. Não é atual. Não é atual. Isso já é desde a Bíblia, né? É bíblico, né? É bíblico, né? Então, assim... É bíblico. Isso que eu falei, mudam as épocas, as pessoas, muda a cultura. Sim. Mas as heresias, as imposições... Os movimentos. O que não muda é o evangelho, né? O verdadeiro evangelho de Cristo não muda. Né? A forma de você apresentá-lo pode ser que mude, de acordo com a cultura. Mas ela não pode ser transformada. A essência é a essência. Rafael, assim, a gente entende... O que a gente entende? Eu tenho 42 anos, vou fazer 42 anos, não tenho problema nenhum para falar isso, né? Boa. Vou fazer 42 anos. Então, assim, eu me converti com 12 anos. Então, 30 anos, né? Aí. Eu vi, nesses 30 anos, eu vi muitas coisas acontecendo, muitos movimentos. Pensei que você ia cantar a música do Raul Seixas aí. Cara, Raul Seixas a gente colocava na igreja direto para provar muitas coisas. Para provar, né? Eu vi Deus ser crucificado. Quem viu Deus ser crucificado? Todas as igrejas falavam a mesma coisa, né? Música, Jesus Cristo, eu estou aqui. Como é que você fala? Olho para o céu e vejo, olho para a terra e vejo. Quem que olha para o céu, quem que olha para a terra, quem está nesse plano que consegue ver? Então, assim, eu vivi numa época e as coisas...
O povo brasileiro é muito místico. Isso eu ia falar. Né? Uhum. O povo brasileiro é muito místico. Cultura mesmo, né? Você precisa ver algumas coisas para você acreditar. Uhum. Gente, parece brincadeira, mas quando eu era criança, a gente via mula sem cabeça e via. Ué, fala que já estava no subconsciente. Via. Subconsciente As via. pessoas falavam que tinha mula sem cabeça, você olhava e via mula sem cabeça. Essa assim, pererê. Agora, era a forma. Falava com tanta convicção, com tanta verdade que ela... Né? Minha mãe falava assim, olha, o nosso quintal era muito grande. E minha mãe, toda segunda-feira, ia lá no portão acender a vela para as almas. E ninguém podia mexer naquela vela. Só que, gente, ventava, né? A vela apagava. Minha mãe, não foi a vela, não foi o vento que apagou a vela. Nunca vai ser. A vela apagou, porque tinha alguma coisa errada acontecendo. Aí, olha, vocês não estão respeitando, vocês não estão fazendo isso. É a mística, né? Quando eu entrava no quintal, a casa era no fundo do quintal, um quintal muito grande, o portão lá na frente. Quando era noite, eu entrava cantando, gritando, porque eu tinha que perder o foco daquilo que estava em volta, as árvores, as velas acesas. Eu tinha medo. Então, assim, o povo da minha época era muito místico, acreditava em muitas coisas. Tem muitos mitos, né? Hoje a época é outra. Agora, o que é o sinal da besta agora? O que era na minha época? Entendi. O que é agora? Vai mudando, né? As coisas vão mudando. Mas foi o que você falou. O que não muda? O Evangelho. O Evangelho não muda. Jesus não muda. Não muda. E como é que é a sua experiência nesse tempo de 30 anos? Né? Aí a gente vai entrar para a questão bíblica, né? Com a palavra, com a escritura. Assim, a Nádia hoje, assim, tá olhando para a sua história, né? Para a sua trajetória até aqui. Assim, qual é a sua experiência? O que você pode falar, testemunho, né? Da sua experiência, né? Não seja diária, algum texto, não sei. O que você fala assim, Bíblia Sagrada? O que significa para você hoje a Escritura Sagrada, né? Eu comecei a me interessar pela palavra de Deus depois de ouvir muitas mensagens falando que essa seria a minha fonte de crescimento da minha vida espiritual. Não existia outra. Que eu precisava aprender as Escrituras, eu precisava aprender a palavra de Deus, que Deus estava me falando. E quando o Manuel entrou para o seminário, eu gostava muito de acompanhá-lo, como eu falei, eu comecei a me apaixonar por todas aquelas matérias. Sim. E o que eu mais gostava de assistir era hebraico. Eu amava a aula de hebraico. E quando ele começou a ter um pouco de grego, gente, que coisa mais linda do mundo. O ano passado eu fui reprovada em grego, né? Gostava tanto que fui reprovada em grego. E aí, tem que fazer tudo de novo. Ele tinha muitos trabalhos para fazer e eu olhava aquele material, aquilo me fascinava. Primeiro porque eu tinha muita dificuldade de entender, eu olhava e falava assim... Eu achava genial tudo aquilo. Eu olhava para a turma dele e falei, gente, um monte de gente inteligente. Ele tinha um professor, pastor Luiz Roberto. Nós saímos de São Gonçalo, o Manuel estudava lá no Seminário do Sul, né? Ia lá para Tijuca. Então, pegava engarrafamento. O Manuel falou assim, que você quer ir? Eu falei, eu quero, só para ficar sentada lá no finalzinho, assistindo a aula, sabe, do pastor pregando, ministrando a aula, falando, trazendo um sentido diferente daquilo que eu lia no meu dia a dia, abrindo a minha mente para algumas coisas. E foi a partir do seminário do Manuel que eu comecei a me interessar mais pela palavra. Eu já me interessava porque eu dava aula de escola bíblica na minha igreja, para adolescente. Então você tem que estudar, você tem que aprender um pouco mais. Mas quando o Manuel foi para o seminário, ali para mim foi... um start, né? Foi um start muito grande, por eu ter dificuldade, né, de algumas coisas. Então, naquele momento eu falei, eu quero fazer isso. Sim. Então você foi pro seminário junto com o pastor, né? Não. Né? Eu ia... Você ia na aba, né? Eu ia na aba. Ele foi pro seminário, eu ia na aba. Eu ia de graça. Então, nunca me barraram, não, mas o Manuel ficava um pouco temeroso. Você acredita que eu não conheço o Seminário do Sul até hoje? Eu quero lá fazer um curso lindo. Lá. Eu quero lá. É lindo, tem assim uns símbolos maçônicos. Teologia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que a igreja hoje, de uma forma geral, tá? Falando a sua igreja, a minha, não. De uma forma geral, você acha que a igreja
ela tem deixado um pouco a teologia de lado como norte, como direção mesmo, principalmente para a formação de líderes, formação de pessoas, né, a questão dos novos convertidos. Por que eu estou falando teologia? Quando a gente fala teologia, é um pouco assustador, né? As pessoas pensam que teologia é só para o pastor, ou para o teólogo, aquele acadêmico, né? E esse livro que eu estou lendo aí, que eu te falei, dos teólogos, pastores teólogos, vai falar sobre isso, que na verdade a teologia é uma essência da igreja, deveria ser, né? Você tem observado isso hoje? Como é que é a sua visão em relação a isso? Em relação à igreja evangélica brasileira, em relação ao estudo, né, à teologia? Rafael, eu acho que não só a questão da igreja, mas uma questão cultural, no nosso país, né, as pessoas elas não têm estudado. Boa. Essa é a verdade, elas não têm estudado. Quando você leva isso para dentro da igreja, hoje eu vejo mais entretenimento do que palavra em muitas igrejas. Eu não estou querendo generalizar, né, porque tem igrejas muito sérias, sim, que prezam, né, por uma escola de qualidade para ensinar não só o novo convertido, porque tem muita igreja que foca muito no novo convertido, mas se você não alimenta o rebanho, aquele novo crente, se você não alimenta o rebanho, sabe? Porque às vezes parece que o pastor tem a finalidade de alimentar o seu rebanho com 1h30 de culto, através de uma palavra. Entendi. Eu tenho 1h30 de culto. Quanto tempo o pastor prega nessa 1h30 de culto? Né? Vamos botar assim, o culto começou às 7h30, vai terminar às 9h. Aí teve o momento do louvor, teve o momento lá do ofertório, dos dízimos, oferta. O pastor pegou para pregar, sei lá, 40 minutos, uma hora. No máximo, uma hora. Isso alimenta um crente, porque a verdade é que muitos não têm uma vida devocional, muitos não vão ler a Bíblia na sua casa, já acordam correndo para ir trabalhar, já chegam em casa cansados. Então, se a igreja ela não tiver esse recurso, se a igreja não oferecer, né, domingo é folga do cidadão, eu estou em casa, ofereça estudo, ofereça palavra. Interessante. E, eu não gosto, eu não quero, mas você pode fazer através de alguma ação ali, motivar a pessoa, a importância dela aprender. Não, interessante porque tem um amigo meu que falou isso, ele visitou uma certa igreja, vou citar o nome aqui, questão de ética, né? E ele falou, rapaz, eu fui numa igreja que ficou meio esquisito. Eu falei, o que houve? Como é que foi a sua experiência? Ele não cristão, né? Aí ele falou, rapaz, parecia um show, um teatro. Não me senti em momento nenhum dentro de uma igreja. Porque as pessoas também têm observado isso. Você falou a questão de entretenimento. Então, aqui é a minha percepção, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a iluminação, muito com o som, tudo com a estética, né? Tudo está muito bom, tudo maravilhoso. Mas é aí que a gente falou a essência do evangelho, né? Da palavra que está sendo pregada, né, do compromisso da igreja com o evangelho, com a escritura. O entretenimento ele vai atrair. Ele vai atrair. Ele vai atrair. A luz vai atrair. Mas o evangelho... A igreja... Vou completar sua frase, pode? Entendeu? Ela vai atrair. Mas o que vai sustentar aquela pessoa... É o alimento sólido. É a palavra de Deus. É o que vai sustentar, é o que vai dar crescimento para ela. Porque quem vai somente atrás de entretenimento, na hora que o entretenimento não te favorecer mais, você vai e deixa. Então, eu não descarto, não seria essa palavra o entretenimento, né? Mas eu não descarto alguns recursos que as igrejas utilizam claro, para ter uma celebração contemporânea, sim, é o que está todo mundo fazendo, um culto mais para cima, um louvor diferenciado. Eu sei, mas é uma leitura cultural. Assim, lá atrás, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Eles se reuniam, né? O Senhor ia acrescentando ali aqueles que eram sendo salvos. Eles se reuniam. Então, hoje, você está ali numa celebração, a celebração dos santos, 1h30 de culto durante a semana. Aquilo ali não é igreja. Ali os santos estão juntos, estão celebrando, mas a igreja é o todo dia, é o dia a dia. É eu me preocupando com você, é o discipulado 1 a 1.
Você consegue falar com todas as pessoas da sua igreja no culto de domingo à noite? Impossível. Você consegue manter um relacionamento? Então, todas essas coisas, né? O discipulado 1 a 1, hoje, né? Uma mensagem no WhatsApp, isso vai trazendo um certo fortalecimento para o outro. E ali, com essa afinidade que você vai criando com o outro, né? Vamos estudar, vamos aprender a palavra de Deus, porque isso aqui ninguém pode tirar de você. Isso aqui vai ser para sempre. Entendi. A palavra de Deus, isso vai ser para sempre. Agora, parede amarela, azul, verde, preta, isso aí é época, é tempo, é uma moda, é um recurso para atrair também. É o tipo de louvor, né? Agora nós estamos no worship, estamos falando sobre isso. O que é legal nas igrejas é tocar. E você vai indo naquilo que é daquela época, daquele tempo, aquilo que é contemporâneo. Sim. Só que se você não incentivar o cidadão, a cidadã a aprender a palavra de Deus, a estudar, infelizmente, a igreja ela vai ter uma rotatividade de pessoas. Eu hoje entrei, gostei, me converti, estou aqui, beleza, amanhã eu vou para um outro lugar. Entendi. Porque o outro lugar é mais legal, eu não me enraizei, eu não aprendi nada, eu nem sei quem é o Senhor, na verdade. Muitas pessoas entram, isso é uma verdade tão séria, muitas pessoas entram para a igreja, viram membros de igreja, mas não se convertem. Não se converte, eu acredito nisso. Porque chega num ambiente onde a atmosfera, sabe, os louvores, os coaches falando que você vai vencer na vida, sabe? Mas você não precisa se posicionar, você não precisa mudar, você não precisa fazer nada. Mas você vai vencer na vida. Então, assim, as pessoas gostam daquele ambiente. Mas, ainda assim, muitos não conhecem a Jesus. O que vai trazer para você relacionamento com Deus é a própria palavra dele. Eu acrescento mais ainda, uma boa teologia. Uma boa teologia, uma igreja séria. Mas séria, bíblica, né? Bíblica. Que apresente para a pessoa... Bíblica é muito importante. Bíblica, né? Hoje em dia a gente tem que... Bíblica é muito importante. Porque você chegou na igreja, você precisa apresentar para essa pessoa o evangelho, correto? Apresentar quem ela é diante de Deus e quem Deus é diante dela. Sim. Aí vai a questão do arrependimento, fala que a questão do pecado. Acho que é nisso aí que tem se perdido um pouco, né? A gente tem muito recurso para atrair, mas para manter dá trabalho. Eu creio que uma boa teologia, uma teologia bíblica, dá trabalho. Você formar, é isso aí que eu falar, investimento. As igrejas que investem, de repente, nesses recursos que atraem, ela é uma igreja que vai dar fruto? Vai dar fruto. Vai permanecer o fruto? Não sei. Pode ser uma árvore que deu aquele fruto e depois não vai dar fruto. Vou dar um exemplo. Mais. A igreja da cidade que eu fui ano passado, fui conhecer, fiquei assim, assustado com a dimensão da igreja, né? A proporção que ela alcançou, mas você tem uma história ali por trás, você tem, entendeu? Não é algo que, como o pastor Carlito mesmo fala, né? Nada nasce grande, né? Não. Então, assim, é uma construção. Não é algo que saiu do nada e já tem 13 mil membros, 20 mil membros. Não. Então, você vê que tem uma... que já passa de muitas décadas, né? 80 anos, né? 80 anos. Então, assim, você vê que tem uma liderança responsável, que tem uma liderança comprometida com o reino. Então, por isso que a gente está querendo conversar nesse podcast agora e nos próximos sobre essas questões que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Como que eu aqui dentro da CIB, na segunda Igreja Batista, e você lá na Central, como que nós podemos contribuir para esse ensino teológico, para que as pessoas possam se despertar para o estudo da palavra, para a leitura. Porque, como você falou, é uma questão estrutural, as pessoas não conseguem manter o foco em leitura. Não. E como que nós vamos aprender, ouvir de um Deus que está revelado na palavra, na leitura? Essa era tecnológica, né, essa era digital, ela, infelizmente, ela influenciou muito para que as pessoas não tivessem mais interesse por recursos como esse, um livro impresso, por exemplo. Eu não consigo ler um e-book. Somos dois. Não consigo. Você fala assim, vou te mandar um livro aí, para você ler.
é impresso, eu vou conseguir ler. Se for aqui, eu não vou conseguir. Inclusive, quando eu vou ministrar a palavra em algum lugar, eu tenho que ter o papel. Eu não consigo ler aqui. Eu estou me adaptando. Eu também tô. As últimas mensagens foi no telefone. Tamo junto. Porque a gente precisa acompanhar as mudanças. Mas tão chique os pastores que vão com aquele... Com iPad, você abre lá. Notebook, isso é muito legal. Mas assim, eu não consigo. Eu prefiro abrir a Bíblia e ali tem algumas coisas pontuais para que eu não venha me esquecer. Porque até... Eu tenho uma dificuldade até para montar sermão também, porque eu esqueço sermão em casa, né? Eu chego só com a Bíblia e falei, eita! Se não estudou, vai. Se não estudou, se não lembra, não vai. E depois eu falo assim, gente, onde eu estava com a cabeça que eu não peguei. Mas às vezes a gente mesmo cria situações que atrapalham a igreja. Vou te dizer um deles. Me fala. Por exemplo, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Sim. Ótimo, a gente está aqui usando a tecnologia, né? A gente está alcançando aí pessoas no YouTube, no Spotify. Muito importante. Entendeu? A pessoa está lá do outro lado do mundo, no Japão, vai assistir a gente, vai ouvir a gente. Cara, isso é sensacional. Mas, por exemplo, a pessoa vem antigamente, na nossa época, década de 80, as pessoas iam para a igreja com da sua também. As pessoas iam... Não, sou 2000. As pessoas iam para a igreja levando o que na mão? Bíblia. Bíblia Sagrada. Nós éramos conhecidos como as pessoas do livro, da capa preta. Da capa preta. Preta, porque não hoje, Bíblia rosa, azul, porque verde. Hoje tem leão, tem tudo, né? Só que aí a questão cultural também, a gente precisa ler, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, já que até hoje, nas pregações, ela tem uma caneta dentro da Bíblia e ela faz anotações. Eu também. Você pode fazer no celular? Lógico que pode, gente. Não estou aqui criticando, não. Estou falando que a pessoa não traz a Bíblia para a igreja. E aí, a Bíblia é projetada onde? No multimídia. Que beleza. Entendeu? Então a pessoa não tem mais esse recurso aqui, ó. Não tem. Abre lá em Abacuque. Aí a pessoa... Nem sabe onde fica Abacuque. Porque Salmos... no seu aplicativo no celular, ele vai aparecer. Salmo 151, Salmo 152. Tá? A pessoa lá... Teve um pastor que fez isso. A Bíblia, ele falou um texto que não existia, né? Falou Salmo 151. Aí, foi isso mesmo, foi 151. Por favor, igreja Salmo 151. E ficou esperando. E a igreja procurando. Tava lá, né, procurando. E quem não estava procurando, estava esperando a projeção. Eu vi esse vídeo. Misericórdia, Pai. Então, assim, é uma forma, é uma tecnologia que pode ajudar? Pode, mas muitas vezes ela atrapalha a questão do recurso que nós temos literário, da leitura. Porque se o computador pifar, entendeu? Pois é. Aí o pastor vai falar assim, vamos pro texto tal. Aí você não consegue mais manusear a sua palavra, a Bíblia, né? Então, assim, eu uso o recurso do celular, muito bom, tem vários aplicativos, mas a palavra ainda, o papel ainda é muito importante no nosso tempo. Nós estamos caminhando para a extinção do papel. Eu falo isso porque nós trabalhamos com papel, né? O nosso trabalho é com papel. O Manuel montou uma fábrica e trabalhava com papel, comprar a celulose, né? E nos últimos anos, não sei, anos ou meses, o papel subiu muito de valor, né? Subiu muito de valor, ou seja, por causa desse custo também, uma impressão... Você já viu quanto custa uma Bíblia agora? Realmente. Né? Tudo bem que tem a Bíblia de R$ 29,90, mas você não vai querer comprar essa, você vai querer comprar uma Bíblia Note para você colocar onde tem um espaço para você fazer suas anotações, uma espiral, ou uma que tenha um comentário bíblico do fulano de tal, ou uma que seja uma Bíblia de estudo. Então, assim, quanto mais recurso tem aquela Bíblia, mais cara ela fica. Quanto mais papel ela tem, mais cara ela fica também. A impressão dela, dependendo do tipo de impressão dela, ela vai ficando mais cara. Então, assim, esse recurso ele está em extinção, ele vai acabar. Só que você só vai tomar conhecimento do que está escrito dentro desse recurso se você ler, se você aprender. É isso que é importante. Porque na hora que você não tiver mais ele, porque ele vai acabar. Na hora que você não tiver mais ele, você não vai saber nem o que procurar aqui no tecnológico. Você não vai saber. Você não sabe nem o que você vai procurar. Então, assim, você precisa isso é uma verdade. Você precisa se adaptar ao novo. Porque se você não abre o papel, dificilmente você vai abrir o tecnológico. Não vai.
Porque o conteúdo é o mesmo. É a experiência, não, você não vai. As pessoas falam assim, nada a ver isso. Não, isso talvez uma fala ultrapassada. Papo de velho. Né? Papo de gente velha. A mulher lá está com 42 anos. Não, gente, mas essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. Você tem um recurso de ter um aplicativo na Bíblia, no seu celular, que ele vai tocar um alarme em tal horário para você orar. Eu tenho, aparece para mim 3 horas da manhã, ele toca. Exatamente, você tem tudo ao acesso das suas mãos, mas você tem escolhas. Isso. Ele não faz nada sozinho. Isso que eu ia falar, porque o ser humano continua o mesmo. Continua o mesmo. Pode mudar a tecnologia, muda o período, a época, a cultura. Exatamente. Mas o ser humano continua ruim. Exatamente. E vou te falar, eu como já falei que eu tinha muita dificuldade para aprender as coisas, e isso me impulsionou a querer aprender, pela dificuldade que eu tenho até hoje, se eu deixar de lado, é uma coisa que, se você deixar um pouco, não precisa ter muito tempo, não, se você deixar um pouco, você não se interessa depois. Verdade. De pegar, de ler, de tentar entender aquilo. Olha, eu tinha muita dificuldade com a geografia bíblica, tenho ainda. Eu queria entender os lugares, porque assim, tem coisas na Bíblia que está falando do mesmo lugar e eu não tinha esse entendimento. Eu falei, caramba, eu preciso estudar um pouco de geografia bíblica. Se eu não faço isso, se eu não olho para dentro da minha dificuldade, eu não entender nada que estava escrito na Bíblia. Entendi. Então, assim, você tem que olhar para a sua dificuldade, você tem que olhar para aquilo que é uma deficiência sua, e você tem que começar a trabalhar dentro da sua deficiência para que você possa gostar, e é uma rotina, e como toda rotina você precisa começar, né, até que ela vire algo de todos os dias. Tem gente que fala, eu não consigo ler. Eu falo assim, você já tentou? Já tentou criar uma rotina? Porque quando você começar a criar uma rotina, você não vai conseguir ficar sem ler. Não consegue. É impossível. Eu estou nessa fase. É impossível. Quantos livros você já leu na sua vida? Fala pra gente. Na minha vida? Sua vida. Total. Não tenho ideia. Ela falou que tem 300 livros na biblioteca dela. Que eu não li. Que eu não li 300, né? Não tenho ideia. Não. Não tenho ideia mesmo. Tem livros que eu já li todo, sim, do começo, introdução até o final. Tem livros que eu li por partes. Tem livros que eu comecei a ler, comprei por causa da capa, comecei a ler, não gostei muito, não fluiu, ficou lá. E numa outra oportunidade, de repente eu não estava bem naquele momento para ler aquele livro. Tem isso também, mas ele está lá, porque tem a sua fase. Entendi. Tem uma hora que você só quer ouvir sobre adoração, tem uma hora que você só quer ouvir sobre oração, e às vezes ele está lá, mas está lá. Eu sei que eu tenho esse livro, em algum momento eu vou precisar dele. E qual o livro assim, que você lembra assim, que foi o livro que marcou a sua história? Tirando a palavra, né? Lógico, a Bíblia, né? Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Aquele verdinho, aquele capinha verdinha, o primeiro livraço. A gente já o meu já foi da capinha branca. Eu demorei para ler. Eu já li esse da capinha verde. Bom demais. A capinha branca, ele tem uma edição extra, né? Ele tem um capítulo extra, ele tem um recurso do QR Code que te leva a uns vídeos falando sobre cada dia. Que é legal. Muito bacana. Bom. Esse livro foi um livro com certeza que marcou a minha vida, que eu indico para todo ser humano, crente, não crente. Nota aí, produção, Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Vai colocar na descrição do vídeo, Rick Warren. A gente já leu aqui na igreja, a gente já fez estudo aqui com a igreja toda. Eu estou pensando até esse ano fazer esse estudo de novo. O ano passado nós fizemos uma classe. A classe era Descobrindo o Seu Propósito. Foi legal. O nome da classe era esse e o recurso era o livro. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp onde todos os dias tinha uma devocional dos 40 dias com propósito. De cada dia, né? E todo mundo acompanhava, fazia, depois dava a sua opinião. E era uma classe de integração, né? De novos crentes, pessoal que estava chegando na igreja. Uma classe que cresceu muito, que trouxe assim, uma edificação para aquela galera ali que não sabia por onde começar, não sabia o que fazer. Me converti, pronto, e agora? Né? Então, ali é um livro muito importante. Com certeza, muitos livros me abençoaram, mas Uma Vida com Propósito
É o livro que marcou a minha vida. Marcou uma geração, né? Marcou uma geração. Esse livro realmente marcou uma geração de igreja, de liderança. Mudou lideranças, mudou igrejas. Quando esse livro foi o Carlito, né, que trouxe para o Brasil. Sim. Na época do Rick Warren. E eu tenho montado uma estratégia para ler mais. Não só ler mais, mas ler bem. Assimilar que você lê também é importante, né? As pessoas pegam que... vou ler tantas páginas por dia. Porque ano passado eu fiz a desgraça de ler um livro... vou ler um livro por mês. Furada. Consegue? Tem gente até que consegue, se não tiver muita coisa para fazer. Mas assim, quando eu coloquei meta, quando você coloca meta, é muito complicado que você se cobra muito. Quando você não consegue alcançar aquela meta, né, igual a nossa presidenta falou, você não consegue dobrar a meta. Então você fica frustrado. Porque você não conseguiu alcançar aquela meta. Agora eu tô pensando assim. Então o que eu resolvi fazer esse ano? Eu fiz o seguinte, eu vi uma dica legal, a gente já está na parte de dicas já de leitura. Eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo, com assuntos totalmente diferentes. Sim. Então quando um fica tedioso, cansativo, eu paro aquele ali e leio o outro. Sim, o Manuel faz muito isso. Está ajudando bastante. Faz. Então já estou no 4º livro já em fevereiro, então estou bem. Não coloquei assim, tem que ler rápido não, então eu estou lendo. Então eu estou lendo um livro de... E outra situação também, questão dos 2 livros, e estou lendo de forma intencional. Por exemplo, eu estou lendo livros pastorais, entendeu? Liderança pastoral, livros devocionais para pastores. Então é a minha leitura intencional. E estou lendo um livro separadamente devocional, sobre comunhão de igreja. E aí eu estou tentando incluir um de ficção no meio. Tipo um Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Para poder você ter esse recurso. Então, quando você procura algo intencional... Harry Potter, Nárnia, Crônica de Nárnia, C.S. Lewis. Então, assim, tem me ajudado bastante. Porque às vezes as pessoas querem... vou começar a ler um livro. Aí, como você falou, pega a capa bonita, eu vou ler esse livro aqui. Mas para que você vai ler esse livro? Qual é o propósito de você ler esse livro? O que esse livro vai te acrescentar na sua vida agora? No seu ministério, se você é cristão... o que ele vai te acrescentar? Qual é o propósito? Porque às vezes as pessoas começam a fazer as coisas sem propósito e aí por isso elas não conseguem terminar. Rafael, você falando sobre o livro em si, né? Isso, você está falando sobre o livro. Eu comprei um livro do Rodrigo Bibo. É o Deus que Destrói Sonhos? O Deus que Destrói Sonhos. Apesar das críticas, porque assim, tem crítica de todos os lados a respeito de algumas coisas. Até por causa do posicionamento dele nos últimos meses, né? Sobre política e tal. Então, ele tem muita crítica. Mas, independente do que o autor escreve, você tem uma forma de interpretar tudo aquilo que você está lendo. Claro. A gente estuda no português isso. E lá no português, lá na língua portuguesa, lá na escola, quando você está estudando, a professora deixou lá na sua prova um texto e você tem que interpretar aquele texto. Talvez uma coisa ignorante que eu vou falar agora, mas eu ficava irritada com essa parte da prova, interpretação do texto. Porque era o que eu estou interpretando, eu tinha que adivinhar o que o autor queria dizer. Como que eu posso ir na mente de um ser humano e tentar entender o que ele quis dizer com aquela bendita frase? Então eu entrava em crise, eu tinha brigas terríveis com os professores de português por causa disso. Eu falei, gente, então vocês mudam o nome da questão, interpretação de texto. Não pode ser, porque eu interpreto do jeito que eu quiser, do jeito que eu entendo. Dê a sua interpretação. Exato. E aí era, sabe, interpretação. Olha, o que o autor quis dizer? Aí teve uma prova que eu falei assim, não sei. Eu falei, não sei o que o autor quis dizer com a frase tal. Eu falei, o que ele quis dizer eu não sei. Agora, o que eu entendi foi isso. Aí eu ia e colocava. Então, assim, quando você tá com um livro... Aí esse do Rodrigo Bibo, né? Ele é um livro que eu gosto muito, Deus que Destrói Sonhos. Eu já li 2 vezes. Eu tenho esse livro. Inclusive dei para uma amiga, foi lá para a Austrália. Ela ficou olhando assim, eu falei, leva o livro. Ela falou assim, eu vou gostar desse livro. Porque a capa dele é diferente. O sorvetinho lá caído no chão. E é um livro que, assim, nas primeiras páginas já foi um tapa dentro da minha cara. Eu estou participando de um clube de leitura e estão estudando justamente esse livro. Eu falei, a colega minha falou assim, você topa participar? Eu falei, qual é o livro? O Deus que Destrói Sonhos, estou dentro. É muito legal. Aí está sendo bem legal. Toda terça-feira, inclusive hoje eu estou perdendo. Mas assim,
Tem sido legal, porque toda semana uma pessoa, um convidado está falando de um capítulo. E aí as pessoas estão discutindo e tal, e as pessoas estão falando justamente isso, os tapas na cara. Porque você às vezes está dentro de um quadradinho, né? E quando alguém traz alguma coisa diferente, posicionamento choca, sabe? Só que a pessoa não está faltando com a verdade, não é uma inverdade. Ela só está trazendo um posicionamento diferente daquilo que talvez que você ouviu a vida inteira. Ele está falando assim, você ouviu a vida inteira isso, mas você já pensou que isso aqui pode ser isso aqui? Entendi. Ele te leva a pensar em algumas coisas, desconstruir algumas coisas. É por isso que o entendimento da palavra de Deus, ele te ajuda a discernir se aquilo que aquele autor está falando tem a ver com o que você acredita ou não. Você vai filtrar pela palavra. Exatamente. Então, qual livro que eu tenho que ler? A Bíblia. É ele que é a nossa... ali é a nossa prática, né? Mas os autores, eles estão ali para fazer muitas sugestões, para sugerir muitas coisas. E você vai... Como que você vai filtrar isso? Com a palavra de Deus. Esses livros que eu trouxe, deixa eu falar por quê. Mostra pra galera ali naquela câmera ali. Deixa eu primeiro falar desse aqui, Mulheres com Espada. Esse aqui... Mas não é muito violento, não? Mulher com Espada? Mulher com Espada... Gente, calma aí, violência você vai falar aqui, porque... É violência pura. Esse livro, se você olhar, você pode abrir como é que já estão as folhas, de tão velhinho que ele tá. Eu sou apaixonada por essa autora. O YouTube vai derrubar nosso podcast, hein? Caramba! Não é violento não, né? Não. Mulheres com Espadas. Ele é um livro da Lisa Bevery. Foi o primeiro livro dessa autora que eu li. Depois que eu li esse livro, eu comprei todos os livros que ela tem. Quando eu não tenho, eu jogo uma sementinha assim para, sabe? A Lisa Bevery e o John Bevery, que é o esposo dela. Manuel tá lendo A Isca de Satanás, que é maravilhoso também. De vez em quando eu dou uma olhada lá no livro. Ensina muitas coisas também. E esse Mulheres com Espada, eu sou muito cinéfila. Eu cresci numa época que as pessoas assistiam filme. Sim. E eu tinha meta de ver filmes por dia. Eu tinha que ler, eu tinha que assistir pelo menos uns 3 filmes por dia. Eu trabalhava em locadora. Depois de casado, nós tivemos uma locadora. Então, eu estava ali trabalhando, estava assistindo filme. Tudo que se refere ao lúdico, alguma coisa assim, sempre me interessou muito. Né? Eu sou das artes cênicas na igreja, eu gosto disso. Aí, o que me chamou muita atenção nesse livro, que me fez me despertar para essa autora também, foi ela falando sobre o Exterminador do Futuro. Você assistiu o Exterminador do Futuro, por favor? Com certeza. Com certeza. Todas as regravações dele, né? 527. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Então, quem não é de 80 não vai entender, não. Não, vai entender. Tem ele novo. Já regravaram, já fizeram remake dele várias vezes. Os atores não são tão bons assim, mas... Opinião pessoal. O que ela fala aqui é uma coisa muito interessante. O Exterminador do Futuro, o que ele é? Um assassino cibernético, ele vem, certo? Para matar uma pessoa. A Sarah Connor, o que ela era? Uma garçonete. Tava lá na vidinha dela mais ou menos, servindo um cafezinho, vendendo as coisas. E junto com esse assassino cibernético que vem, né, atravessa o tempo para poder matar ela, também vem uma pessoa para ser o guardião dela, para cuidar dela. Ela tá ali no meio de tiro, gente querendo matar ela, todo mundo morrendo, um monte de coisa acontecendo. Ela não tá entendendo naquele momento o que tá acontecendo. E aí, esse guardião, né, ela correndo de todo mundo, esse guardião chega para ela e fala o quê? Olha, fique comigo se você quiser viver. Fique comigo se você quiser viver. Essa frase já me chamou a atenção. Esse fique comigo se você quiser viver. E ela começa a questionar por que existe esse assassino cibernético, por que tem esse exterminador lá do futuro para matar ela. E ela, num desespero de tanto tiro, você viu quanto tiro que tem, né? É um sangue para tudo quanto é lado, carro quebrado, explodindo. E ela pergunta assim, mas o que eu fiz? O que eu fiz? E esse guardião chega para ela e fala assim, você não fez nada ainda, mas você vai fazer. E essa frase me chamou muita atenção até para a questão da leitura. Porque ele te mostra que você é um alvo. Você é um alvo. Eu sou um alvo, você é um alvo. Sabe? Mas o que eu fiz para estar sofrendo tanto? O que eu fiz para estar vivendo? Eu não fiz nada. Não, você não fez nada, mas você ainda vai fazer. Entendi. Então, assim, me chamou muita atenção. Essa autora em especial, ela tem um jeito de ver as coisas, de trazer dentro de uma perspectiva, talvez, que você não tenha imaginado, não sei.
ela tem um jeito de te mostrar dentro da leitura, dentro da palavra de Deus, que ela vem com todos os textos bíblicos, te mostrando que você é um alvo, que realmente você é alguém importante, que existe realmente um guardião que está cuidando de você, porque tem um exterminador que já sabe o que vai acontecer. Ou seja, porque o filho dela, né, se eu me recordo do filho dela, ele ia ser uma pessoa que lá na rebelião das máquinas, ele ia salvar a humanidade, alguma coisa assim. Isso, E aí ela se torna um alvo por esse motivo. Então, o que acontece com a gente? Por que o inimigo, ele tira a nossa atenção, da leitura, tira a nossa atenção de aprender a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela é a verdade. Ela vai trazer para você coisas que vai te ajudar a decidir, a escolher, a discernir. Então, eu gosto muito desse livro, indico para todo mundo. Parece que é um livro para mulheres, mas não é. É um livro para todo mundo. Ele é para o público feminino, né? Mas ele é para todo mundo. Que é Mulheres com Espadas, mostrando que você é um alvo, mas que não é para você ficar desesperado por causa disso, não. Porque você não é o único, tá? Você não é a rainha da cocada preta. Show. Não tem a ver com você. Tudo que Satanás quer é entristecer o coração de Deus, magoar o coração de Deus. Então, quando ele vem com a afronta sobre a sua vida, é porque ele quer machucar Deus. Não? É presente? Não, esse não é. Agora, esse é presente para você. Tem dedicatória. É mesmo? É para você. Esse aqui. Profundo. Durável e acessível. Durável e acessível. Fala sobre as palavras de Jesus. É a simplicidade das palavras de Jesus, do Bortolossi. É um livro que é novo lá em casa, a gente começou a ler agora. Obrigado, é bem pequenininho, dá para ler rapidinho. Já vou botar junto na minha leitura. E ele fala sobre os evangelhos, as palavras de Jesus, a simplicidade. Fala que essa palavra ela é durável, ou seja, ela vai além do culto, das celebrações, de 1h30, da sua reunião. É uma palavra que é constante. Aí, só para o pessoal que vai vir futuramente no podcast, entendeu? Fica a dica, tá, gente? Trazer presente pro... Tô montando a biblioteca, tá, gente? Pro Rafael e pra produção. Pra produção também. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai te ajudar também aí no seu ministério. Obrigado. Né? Porque, já que a gente estava falando de teologia, tem muita gente que olha a teologia como um grande monstro, né? Que olha, teologia. A palavra de Deus é muito simples. Muito simples. E ela é uma palavra profunda, durável e acessível. Amém. Ou seja, eu aprendi que ela é acessível. Eu tinha dificuldade. Eu era a menina que mudava as notas no diário da escola. Porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Entendeu? Então, Deus transformou tudo porque Ele mostra que a palavra dele é acessível. Quando você quer, quando você deseja, você consegue. Isso aí. Então, assim, é muito válido você buscar na palavra de Deus tudo que você precisa. E hoje não faltam recursos de versões, né, para que você consiga compreender tudo que está escrito ali. Eu vou trazer um convidado aqui que ele vai falar da parte da teologia sistemática, né, da parte da Bíblia, né, como que a Bíblia foi formada, o cano, por que ficaram alguns livros fora. Eu assisti. Entendeu? Então, assim, vou trazer um especialista mesmo, né, bibliologia, né, que vai falar dessa parte, porque a gente não tem noção de como que pessoas sofreram, morreram, né, em prol da palavra. Exatamente. Né, para essa palavra chegasse até a gente hoje. Palavra que é desprezada, né? Não é? Então, assim, a gente... vamos ler a palavra de Deus. Parece que a gente está lendo qualquer coisa, gente. É a palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, a nossa ideia desse podcast daqui para frente é trazer as palavras de Deus, né, a Escritura, mas de uma forma prazerosa. Não uma forma assim obrigatória. Eu preciso ler todo dia a palavra de Deus. Quando a pessoa já fala assim, fala, não lê, cara. Não vai ler, porque não vai te acrescentar ainda. No ano inteiro, tudo bem. Eu parei com isso, tá? Eu parei com essa questão. Mas por que você quer ler? Assim, é um alvo. Não, eu li a palavra de Deus em um ano. Eu li a palavra que você toda. Leu. Tá, mas o que você aprendeu com ela? Entendi. Porque ela tem que gerar em você mudança de vida, mudança de comportamento. Ela tem que gerar em você muitas coisas que não é simplesmente uma leitura para dizer, eu li. Eu li 500 vezes a Bíblia toda. É o único livro, né? É o livro mais lido do mundo, todas as épocas, a Bíblia. E é o único livro que tem o poder de transformar a sua vida. Né? A gente pode pegar um versículo, né, e ficar naquele versículo meses.
E um versículo pode te dar tantas coisas. Tantos recursos, tantas revelações, transformações. Sim. Então, assim, acho que a palavra é esse, é o deleite. Sim. Você olhar para a palavra de Deus, você abrir a palavra de Deus e ter prazer mesmo. É como você vai quando você vai na churrascaria, você vai assim, naquela ânsia, né? Hoje não vou nem almoçar porque eu vou na churrascaria à noite. Eu sei que é isso. É mais ou menos isso, né? Só fazer essa metáfora. Então, assim, você abrir a palavra e degustá-la mesmo. Você se alimentar dela. Acho que eu tenho sentido falta disso hoje na minha geração, né? Na nossa geração, esse desejo, né? E aí a gente pode medir isso pelas próprias EBDs das igrejas, né? Não estou falando aqui, estou falando de forma geral. Muitas vezes as pessoas desvalorizam o estudo da EBD. Não, eu vou no culto à noite. Culto à noite o culto que mais me atrai é o domingo pela manhã. Eu adoro domingo pela manhã. É o culto que mais me atrai, assim, a celebração que mais me atrai. Eu gosto muito domingo à noite, ver os visitantes, você vê as pessoas sendo alcançadas para Jesus, sabe? Aquela galera ali se convertendo. O visitante, o primeiro contato, né, com a igreja. Sim. E ali você podendo ser bênção. Agora, a minha questão de crescimento, de amadurecimento, eu não desprezo o domingo pela manhã. No caso, as igrejas que utilizam, porque tem igrejas que não utilizam o domingo pela manhã, mas tem uma escola durante a semana. Online. Então assim, aí é a questão dos recursos, né? Cada igreja local tem a sua realidade. Cada igreja tem a sua realidade. Às vezes, não cabe mais fazer uma escola bíblica dominical, mas tem lá uma escola que funciona durante a semana. Uma coisa que eu sou contra, né, que eu tenho visto acontecendo muito, e isso é uma questão pessoal, Nádia, sou contra, a gente vai montar esse curso aqui, quem tiver interessado, vem e faz. Se você não motivar as pessoas, se você não mostrar que aquilo é importante, quem vai se interessar? Verdade. Ninguém vai se interessar. A pessoa vai se interessar por qualquer outra coisa, menos por estudar. As pessoas olham o estudo como um fardo. Isso que eu sabe? Eu vou para a faculdade, isso é um fardo. Eu vou para a escola, isso é um fardo. Então, assim, eu vou para a igreja estudar, isso se torna um fardo. As pessoas não vão assim, eu vou para aprender, porque eu vou crescer, porque eu vou amadurecer espiritualmente. Então, se você não começa a motivar as pessoas a isso vem desde lá de trás. Porque assim, a nossa geração já foi corrompida. Não tem muito o que fazer, não. Não tem, infelizmente não tem. Mas esses que estão vindo, os meus filhos, a sua filha, entendeu? Eles precisam aprender a ter amor pelas escrituras. Isso aí. Eu participei de foi na Igreja Batista Atitude. Nós participamos de uma conferência Amor pelas Escrituras e ver o Luiz Saião falando, o Jeremias, né, falando. Eu fiquei assim apaixonada porque você vê o Jonas Madureira, você vê as pessoas falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre esse recurso que Deus fez questão de deixar registrado, inspirou homens para que escrevessem, sabe? Demais, né? Você ouvir esses homens falando sobre isso, você fala assim, acabou a conferência? Acabou? É só para quem gosta, claro. Tem gente que vai falar, eu não participo de uma coisa falando sobre Bíblia. Aí nós chegamos lá, tinha um Museu da Bíblia montado. Metade do Museu da Bíblia estava montado na igreja. Bíblias lá do primeiro século. Então, mas é isso que eu estou falando. As pessoas não gostam. Esse é o X da questão. As pessoas, não é questão de não gostam, deveria já estar nas veias mesmo, no sangue. É cultural. Entendeu? Então eles precisam quebrar. A cultura precisa ser mudada. Precisa ser quebrado, porque assim, a partir do momento que eu me torno cristão, que eu sou da religião do livro, eu preciso estudar, eu preciso ler. Por que na época Martinho Lutero, quando ele fez na questão da reforma, né, as pessoas elas iam para a igreja e assistiam a missa em latim. Sim. Existia uma espiritualidade, mas elas não entendiam nada. Mas tinha um sacerdote que lia para elas, né, que fazia tudo por elas, ou seja, tá tudo certo. E eu saía dali satisfeito, porque... Você está entendendo? Parece que a gente está retornando antes da reforma. Tem o pastor que estudou para isso, é obrigação dele saber da palavra, e eu estou aqui só vim para poder receber. Sim.
Só que as pessoas esqueceram que Lutero, né, ele distribuiu a Bíblia na tradução, né, traduzida em alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso. E elas também puderem, né, ter esse prazer de ter a palavra de Deus nas suas mãos, nas suas casas, fazer seus devocionais nas suas famílias, ter o culto, né, dominical, devocional nas suas famílias. Então, assim, isso tem se perdido e assim, várias questões, várias ferramentas, situações têm contribuído para isso acontecer. Sim. Então, o recurso não falta. Eu tenho feito algumas compras lá para a bookstore da igreja. Como é que é o nome? Fala aqui. Bookstore. Chique, hein, gente? Vou botar uma bookstore aqui também. Bookstore. Quem fala assim, né? E aí eu fiz compra de livros lá para a igreja, e o mais legal que nós compramos chegou na sexta-feira um lote de livros, que era esse devocional novo, né? As Palavras de Jesus, sim, do Carlito. Do Carlito, uhum. E no domingo pela manhã o livro acabou. Ai, benção. Mas assim, se eu compro um livro, coloco lá na livraria, deixo lá na prateleira e não te explico, ou não te motivo, não te falo qual o sentido daquilo ali, ela vai ficar ali empoeirada, encalhado a vida toda. Porque a nossa cultura é essa, infelizmente. Mas aí o que a editora fez? Ela criou o devocional para o adulto e criou o devocional para outras faixas etárias, para as crianças. Uhum. Então, eles fizeram um Kids para criança de 2 a 5 anos, fizeram um Shine para as crianças de 6 a 8 anos e fizeram juniores para crianças de 9 a 12 anos. Uhum. Lá em casa, nós temos as 3 faixas etárias. Então, foi o nosso, o do adulto, e compramos mais os 3. Você pega a devocional todos os dias, aquilo que eu estou aprendendo, a minha filha de 3 anos está aprendendo, a de 7 anos está aprendendo e o de 9 está aprendendo. Interessante. Ao mesmo tempo, a mesma palavra, só que com a linguagem diferente. Agora, quem vai levar isso para os meus filhos? Eu preciso fazer isso, o Manuel precisa fazer isso. Entendi. Então, assim, o amor que eles vão ter pelas escrituras, por aprender, tem que começar dentro da minha casa, tem que começar agora. Porque assim, a nossa geração já está corrompida. Talvez a minha geração seja uma geração que ainda aprecia a leitura, aprecia os livros. Uhum. Mas as que vieram depois de mim, não. Entendi, mas é verdade. Então, John Piper, se eu não estou enganada, acho que é o John Piper, ele fala alguma coisa sobre isso. Sobre os filhos, as crianças. Você... O ímpio, talvez, né? Ele tem alguma dificuldade para ensinar o seu filho a questão das escrituras, é totalmente compreensível. Agora, o cristão, o servo de Deus, ele fala assim com madureza sobre isso, ele fala assim, isso é inadmissível. Entendi. Sabe? Inaceitável mesmo. Não tem como. Você precisa ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Isso não é uma responsabilidade do Estado, isso não é uma responsabilidade da igreja, isso é uma responsabilidade sua, sabe? É uma responsabilidade sua. Interessante. Então, assim, hoje existem os recursos para que você possa fazer isso. Eu entendo que estamos vivendo uma época de correria, os pais não têm tempo para nada, e não tem mesmo, Rafael. A gente vê um pai que às vezes acorda muito cedo, pega horas de engarrafamento para chegar no trabalho, quando volta, pega horas de engarrafamento de volta. O cara chega em casa, ele quer tomar um banho com meio dormir. Sabe? Se ele não faz isso, ele não tem como sustentar a sua família. Então, assim, a gente está vivendo uma crise onde até para você educar o filho, ensinar o filho o caminho que deve andar, é uma questão de escolha. Você vai ter que renunciar a muitas coisas importantes. Porque muitas coisas são importantes daquilo que nós fazemos, mas o que é, de todas as coisas importantes que você tem, sabe? O que é mais necessário? Então, assim, a gente tem que começar a renunciar, avaliar. Você deixou uma dica aí muito legal aí pra galera, principalmente pros pais, tem muito recurso. Essa responsabilidade, devocional né, de 365 dias. Porque às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade, né? O Estado. Sim. Meu filho nunca gostou de ler, você incentivou ele a ler. Eu já fui questionada na igreja por um pai, né? Coisas de crianças, né? E a minha filhinha não quer estar na igreja porque está sofrendo bullying. Uhum.
Eu fiquei pensando assim, sofrendo bullying, eu fico muito preocupada com essas coisas, Sim. né? A gente vai procurar saber o que é, não é nada demais, é a amiguinha que quer ficar com a outra e não quer ficar com essa, é uma coisa normal que acontece. De criança. É o grupo de afinidade. Você ensina que todo mundo tem que gostar de todo mundo, né? Que todo mundo tem que estar junto, mas é uma questão de afinidade ali, a criança está aprendendo as coisas. E aí você começa a avaliar algumas situações e, assim, às vezes algumas frases ou algumas colocações te trazem uma preocupação, sabe? Porque daqui a pouco ela não quer mais estar na igreja, sabe? Joga para a igreja uma responsabilidade que é do pai e da mãe levar, sabe? O pai e a mãe que vai quando quer, o pai e a mãe que vai quando o tempo está favorável. Hoje não está chovendo, hoje não está fazendo calor, e a gente coloca a responsabilidade para a igreja de algumas coisas. Aí quando dá errado lá na frente, porque um posicionamento seu errado, você não levou a sua filha, você não ensinou a sua filha, aí lá na frente alguma coisa dá errado, você vai culpar quem? Você vai culpar a igreja. Você vai culpar aquela instituição que não cuidou do seu filho, que não ensinou o seu filho. Então, assim, essa responsabilidade é nossa. Eu acho que cada pai ele tem que ter o prazer, o gosto de dizer assim, não, na minha casa, quem ensina o meu filho sou eu. Sou eu. Mas aí tem aquela questão, né? Se ele não tem o prazer de fazer por ele... Não tem como terceirizar algumas coisas. Não tem. Se eu não pego a palavra para ler... Se ele não encontra prazer, ele vai ter que encontrar. Tem que procurar o prazer em algum lugar. Na verdade, eu acho que o X da questão aí, para fechar esse assunto... É o pai e a mãe serem crentes. Né? Crente de verdade. Seria excelente. Né? Para começar, crente de verdade. Excelente. Que tem prazer, que tem deleite na palavra. Porque os filhos observam, né? As crianças observam. As pessoas nos observam o tempo todo. Eles são... eles estão ali, sabe, a nossa nuvem de testemunhas. Pensa nos filhos. Eles que estão ali todo dia lidando com você dentro de casa, vendo seu comportamento lá com a sua esposa, ela que está vendo como você se comporta com a Jaque, como você se comporta nos ambientes, né? Fora a igreja. Sim. Porque você ser crente dentro de um ambiente onde a atmosfera é linda, onde tem trilha sonora para você chorar, onde tem trilha sonora para você abraçar o irmão. Né? Eu brinco muito com o pessoal do louvor lá na igreja, que eu falo assim, cara, às vezes o filme é ruim pra caramba. Mas se a trilha sonora for boa... a trilha sonora arrebentou. Salva. O filme ganhou a Oscar e tudo. Entendeu? O pessoal lembra da música daquele filme. Quem não lembra da música de Top Gun? Pronto. Agora, sabe? Então, você às vezes está dentro de um ambiente que é favorável a você ser a melhor pessoa do mundo. É verdade. Então, os seus filhos, ele te conhece lá na tua casa, te conhece em outros lugares. Então, às vezes, você nem está com vontade de fazer alguma coisa, mas pelos seus filhos... Você vai e faz. Faça. Faça. Para trazer exemplos, né? Faça. Show. Isso vai fazer bem para você. Não só para eles, vai fazer bem para você. Para você. Você vai ser uma pessoa melhor por causa deles. Por causa deles. Exatamente. Porque a gente não vive mais só pra gente, né? Não. Quem tem filho... Quem tem filho nunca mais tem uma vida. Pegou a visão, David? Produção? Nunca mais tem uma vida para si. É isso aí. Cara, melhor coisa do mundo. Que papo legal, assim, inspirador. A gente com todas as nossas dificuldades, a gente tentar motivar, inspirar alguém a ser um leitor. Ler livros, ler a palavra. Sim. Montar clube de leitura. Sei lá, começa a ler jornal, começa a criar o hábito. E que esse hábito seja prazeroso para você. Lá fora isso é importante também. É importante. Porque... Fora o contexto igreja. Sim, de uma forma geral. O tanto que você estuda te qualifica para algumas coisas. E o conhecimento é a única coisa que você não pode tirar, né? Você vai adquirir conhecimento. Você está hoje, a gente está num mundo globalizado, né? Sim. Então, está acontecendo essa questão lá na Turquia, né? Terremoto, tristeza. Triste. Mas, assim, a humanidade, né? Mais triste, aí eu falando com você que eu já li hoje, os governos manipulando por questão política ainda uma tragédia, entendeu? Então, assim... Todo mundo querendo aparecer um pouquinho, outro querendo tirar proveito, né, político. Então, assim, como é que eu sei disso? Porque eu li hoje de manhã. Não estou falando porque eu acho. Então, assim, a nossa vida é assim. A gente, o tempo todo, a gente recebe informações. Entendeu?
Então a gente precisa... E é rápido, né? E é rápido. Quando você dá um F5 no computador, já mudou. Hoje, amanhã, mas, porém, todavia, completa aí, né? A palavra continua sendo... Continua mesmo. Vou pegar o meu aqui, posso me levar de volta. Não, esse é meu, esse é seu. A palavra continua imutável, continua sendo a mesma. Né? Foi Lutero que falou, né, que a palavra de Deus continua... É tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. E é verdade. Isso é uma verdade. Por isso que continua sendo o livro mais lido do mundo, o livro mais consultado, o livro mais publicado, porque ele atravessou, né, gerações, e vai começar séculos, a ser evitado. E vai começar a ser evitado. Porque ele transforma vidas. Você assistiu o filme, o livro de Eli? Vi, assisti. Eu não sei se vocês lembram de uma parte onde os capangas lá do cara, que eu esqueci o nome, queriam saber por que daquela... aquele desejo tão grande pela Bíblia. Uhum. E ele fala, uma frase que ele usa ele falou assim, porque houve uma época em que quem tinha essa palavra tinha o poder. Quem tinha essa palavra, ele tinha um poder nas mãos. E é verdade, tem muitas pessoas que têm usado a palavra de Deus a seu favor. Uhum. Mas ainda, né, que existam essas pessoas que estão usando essa palavra a seu favor, ela é uma palavra que muda, que transforma, que poderosa, né? Traz liberdade, que é o principal, traz liberdade para todo aquele que lê, para todo aquele que busca. É Deus falando com você. Cara, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. É você abrir lá uma folha e começar a ouvir uma história que é verídica, né? Uma história verídica de algo que aconteceu, e aquilo que aconteceu ser relevante para você hoje, aquilo que aconteceu transformar a situação que você está vivendo hoje. Como que é louco, né? Porque é uma coisa de, sei lá, quantos anos que tem uma história que... a mulher que encontrou Jesus. Né? Eu quero que fique registrado aqui sobre isso, porque lá na frente as pessoas vão saber quem fez isso. Então, assim, os detalhes da palavra de Deus, de nos mostrar que só foi possível porque foi escrita, porque foi passando de geração em geração. Os meus filhos, eles só vão conhecer ao Deus que eu conheço se eu passar isso para eles, e eles, né, para a próxima geração. É um ciclo. Não tem como ser diferente. Se eu pego ali um jogo de dominó, né? Vou lá, botei empilhadinho, apontei, todos vão caindo na mesma direção. Se eu boto uma mãozinha ali, parou, acabou. Então, se você muda ali o curso, se você mexe naquele curso, lá na frente a situação é totalmente diferente. Algo não vai acontecer porque você impediu que acontecesse. Então, assim, tem pessoas que vivem para si mesmo, né? O que eu faço é problema meu, ninguém tem nada a ver com o que eu estou vivendo. A vida é minha. Ninguém tem a vida é minha. Ninguém tem. Tudo que você faz vai gerar em alguém alguma coisa. Pode ser ruim, pode ser uma coisa boa. Você vai escolher. Mas tudo aquilo que você plantar em qualquer momento da sua vida vai nascer. Isso aí. E o que a gente tem plantado? O que a gente tem vivido? Quais são as sementes que a gente tem jogado, né? Exatamente. Obrigadão, tá? Eu que agradeço. Considerações finais. Fala isso. Eu quero agradecer demais. Acompanhe ela nas redes sociais dela, que ela é muito ativa nas redes sociais. É muito legal lá, né? Tem umas palavras bacanas. Eu quero agradecer ao Rafael. Rafael foi um amigo aí que o ano de 2022 trouxe, muito Vocês especial. Vocês também, presentaço pra gente. Muito bom. E Sinalizando o Reino é um recurso maravilhoso, né, para expandir a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para outros lugares. Então eu quero deixar aí para a galera da Central, para a galera da onde você for, da onde você está assistindo, assista, dê um like, se inscreva, que é importante. Vamos fazer o Sinalizando o Reino crescer pra caramba. Amém. Porque assim como você foi alcançado, outras pessoas podem ser alcançadas com tudo aquilo que é feito aqui. A produção, muito obrigada pela paciência. Não quebrei nada, graças a Deus.
E assim, desejo para vocês tudo de melhor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela disponibilidade, né, de servir, de continuar firme, né, apesar das circunstâncias da vida, né? A gente sabe que das tempestades, né, vocês têm sido bênção aí naquela localidade ali, apesar de estarem novos ali, mas já estão ali sinalizando o rei naquele local. Um local fantástico, né? Me sinto em casa. Ontem eu falei isso pro pastor, assim, tô em casa. A pessoa fala, tudo bem e tal. E realmente, vocês são contagiantes. A alegria de vocês, a forma como vocês tratam os visitantes. E vocês têm todos os recursos, todo o jeitinho mesmo de crescimento ali, de expansão de rei. Glória a Deus. Com certeza que vai ser bênção. E obrigado mesmo pela vontade de continuar servindo, né? Amém. Vamos mandar um abraço para o Ciricutico, não? Ciricutico, eu vou. Aqui, coração para elas. Estou muito chateada porque elas não estão aqui nesse momento. Eu queria falar umas coisas que eu não posso falar assim, ao vivo e a cores. A gente fala lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, entendeu? Fala para mim quem faz parte do Ciricutico. Então, quem faz parte do Ciricutico é a Bispa Charlene, né? Bispa Charlene, ela... É a autoridade máxima. As meninas lá do Entre Amigas, Naimã, Silvinha Reteté, Jaque é mais... Silvinha não é mais... Isso aí. Ó. E Jaque o quê? Você falou que Jaque é o quê? É a CDF. CDF. Ela é a menina centrada. Boa, é a menina, entendeu? Isso aí. Ela é a garota do violão. Isso aí. A inteligente. Então, ela é inteligente. Então é esse grupo do Ciricutico, a Bispa, as meninas e eu que entrei lá, porque eu sou enxerida e entrei esse mesmo. Mas que bom, né? A gente eu sou assim. Fazer amigos, né? Conhecer pessoas novas. E as pessoas, eu recebo muitas indicações para fazer o podcast. Falei assim, não quero. Esse aí não, eu vou trazer pessoas aqui que tem a ver com o nosso propósito, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque senão a gente vai, né? A gente vai perdendo o foco. É igual quando você vai ler um livro, né? Sim. Você vai perdendo o foco, aí você bota o celular do lado, aí você vai fazer alguma coisa, vou voltar. Quando você vai ver, você já perdeu totalmente o foco. Então a gente precisa ser movido por propósito. Sim. Entendeu? Então você está aqui porque tem um propósito de você estar aqui. Muito obrigada. Que você tá alinhada aí com a nossa visão ministerial. Isso é muito bom. E que você continue, né? Firme na palavra do Senhor, Amém. Estudando, tendo prazer. Amém. Não encare o estudo bíblico, a palavra de Deus como uma obrigação, né? Um fardo, uma carga pesada. Não, mas como algo prazeroso, algo que você pode se deleitar, algo que você vai aprender, algo que vai transformar a sua vida diariamente, algo que vai te confrontar, porque ela te confronta, ela vai te arrebentar em alguns momentos, mas é para o seu bem. Então que você possa ter essa visão da palavra e leia livros, né? Leia outros recursos que você tem, né? Tanto físico quanto na internet. Comece com mais fininho. Comece mais fininho. Rafael isso aqui, ó, fininho. Isso aí dá para ler dia sentado assim. 95 páginas. Tô lá tomando café, relaxada. Vou levar para ler no carnaval, ver se consigo ler no carnaval. Ótimo, vai ler ele todinho, rapidinho. Muito obrigado. E vai edificar muito a sua vida, tenho certeza disso. Então é isso. Então, gente, muito obrigado. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve. Nossa meta para esse ano é chegar a 1.000 inscritos. Porque na verdade é nosso 3º ano. Olha só, a gente que tá assistindo, o pessoal que está assistindo o podcast esse agora. Gente, dá um like, já manda pra todo mundo. Tá com quantos? 430 e alguma coisa. Tá, dá pra dobrar, né? Dá, né? Dá pra dobrar. Que isso, facinho, vamos dobrar. Por que dá like? Importante, né? A gente sempre fala isso porque o YouTube ele reconhece que o conteúdo é relevante e quando você abre o YouTube já aparece na tela principal, entendeu? Isso é legal pra gente. Isso é muito legal, gente. Recursos. Então, assim, eu assisti. Não, dá o like, se inscreva. E sem falar também, gente, vamos te contar, né? Poxa, tem um podcast na sua cidade, aqui perto, falando com pessoas próximas. Tá por aí, entendeu? Porque às vezes a gente escuta, a ideia do podcast, só para quem está chegando agora e não entende, ou não pegou qual é a visão, a nossa ideia é trazer pessoas conhecidas, para a gente ouvir a história delas, né, e elas te acrescentarem na nossa vida. Porque a gente escuta tantas coisas de pessoas de longe, distantes. A gente sabe da vida de todo mundo, os pastores, né, de longe, mas a gente não sabe dos pastores de perto. Muitas ovelhas não conhecem a história do próprio pastor. Exatamente. Não sabe de onde ele veio, não sabe o que ele estudou, não sabe como que foi a conversão dele.
Então, assim, é um momento de sentar na mesa justamente para isso. Para a gente trocar uma ideia, conversar e sinalizar o reino mesmo aqui agora, né? Esse é o nosso lema. Nosso lema sempre vai falar assim: seja um sinal do reino aqui e agora na vida de alguém. Que você pode ser, se você é um cristão verdadeiro, né, nasceu de novo, estuda a palavra, você precisa ser um sinal do reino. Verdade. Então é muito legal, muito gostoso. Esse projeto de vocês é lindo. É muito bom, eu adoro fazer. É lindo, 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 lindo. Fico nervoso, mas depois eu vai soltando, vai falando. Eu fiquei nervosa. Eu imagino que eu tenho suado mais do que o normal. Não, tá muito calor. calor. Vocês estão me vendo aí na telinha de vocês, eu tô tá brilhando. Uma pessoa brilhando, derretendo. Geralmente eu sou mais arrumadinha do que isso aqui, mas não deu. Se você quiser abençoar nosso ministério, a gente tem aí um recurso do Pix da igreja, é da igreja, tudo certinho. E a gente tá com um projeto. Vai aparecer? Tem um Pix lá. Tem, isso. E a gente tem um projeto de botar um ar-condicionado aqui. Amém, produção? Amém. Pra gente receber melhor nossos convidados. E a gente começou lá embaixo, dentro da igreja, né? Nosso recurso. Não tem problema também se não tiver. Quem tem amor pelas escrituras também vai assim mesmo. Isso é top, cara. Isso aí, gente. Tem então você, não. se tiver uma... Tem toalha branca, suco de cupuaçu. Ela pediu suco de cupuaçu, mas não tem, né, gente? Eu pedi. Cara de pau, tinha na casa dele, né? Na próxima a gente vai ter. Vem assim mesmo. O mais importante é bater aquele papo. Conversas que edificam. Calma bem. Obrigadão. Sinalizando o reino. Obrigada a você. Galera, se você foi edificado, compartilha com a galera aí. Amém. Abençoa o nosso ministério. Pastor Manuel, obrigado pela presença. Tá aqui quietinho, tá cansado. Deus abençoe. E você tá na minha lista, tá? Você vai ter um podcast dos Irmãos Amorim, tá, gente? Se prepara que vai ser. Tô sabendo as histórias aí bem interessantes. Eita, misturado com glória. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Amém.